Olá galera, estamos aqui para mais uma aula de matemática. A aula de hoje é sobre progressão geométrica. Nós já vimos anteriormente progressão aritmética, agora progressão geométrica. Considere a sequência 2, 4, 8 e 16. É uma sequência parecida com a sequência que a gente viu em progressão aritmética. Lembram que eu mostrei que cada um desses termos aqui eu posso dar um nome a eles. Esse cara aqui eu chamei de primeiro termo, eu chamo de A1. Esse aqui de A2 e assim por diante. A3 até o último termo. A diferença é que na progressão aritmética, a relação entre o segundo termo e o seu anterior era um número que era somado ao anterior. E esse número era sempre o mesmo. Esse número a gente chamava de razão. No caso da progressão aritmética, era uma razão da progressão aritmética, ou a razão da PA. Aqui, na progressão geométrica, a diferença está no fato de que a relação do segundo termo com o anterior, ou do terceiro com o segundo, e assim por diante, não está mais numa adição, ou num acréscimo somando ao termo anterior. Nesse caso, o que acontece é que, a partir do segundo termo, a divisão entre o termo e o seu antecessor é sempre uma constante, diferente da PA. Aqui é a divisão. Então, como que a gente vê isso? Como é que eu posso provar que essa sequência é uma PG, uma progressão geométrica? Se eu pegar o segundo termo, 4, e dividir pelo termo anterior, ele tem que ser igual ao terceiro termo dividido pelo seu antecessor. 8 dividido por 4. E assim por diante. O próximo termo, 16, dividido pelo seu antecessor, também tem que dar o mesmo valor, o mesmo quociente. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 2. E 16 dividido por 4 também é 2. Então, eu chego num valor comum. Se isso acontece, eu garanto que essa sequência forma uma progressão geométrica. E esse valor aqui é o que eu chamo de razão, tá? Assim como eu chamei na PA, sendo que aqui é a razão da minha progressão geométrica. Então, vamos considerar a sequência A1, A2, A3 e assim por diante, até AN-1 e por último AN. Uma sequência genérica. Como a gente viu, para que isso seja uma progressão geométrica, o segundo termo dividido pelo primeiro tem que ser uma constante igual ao terceiro pelo segundo e assim por diante. O que eu faço nesse caso genericamente? Se eu pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, ele tem que ser igual ao terceiro termo dividido pelo segundo, que tem que ser igual ao quarto dividido pelo terceiro e assim por diante. Que também tem que ser igual lá no final ao último termo dividido pelo penúltimo. E esse cara aqui vai me dar um valor constante. Na PA eu chamei de R, que era a minha razão da PA. Para diferenciar aqui eu vou chamar de Q, que vai ser a minha razão da progressão geométrica. Q vem da palavra quociente, certo? Então, isso aqui é a garantia de que eu estou tratando de uma progressão geométrica, que o segundo número dividido pelo primeiro e consequentemente, os demais dividido pelo seu antecessor tem que dar um valor constante. Vamos verificar se a sequência 3, 1 terço e 1 nono é uma PG. Essa é a minha pergunta. Para verificar, a gente já viu que eu pego o segundo termo, divido pelo primeiro, e todos os demais termos dividido pelo seu antecessor tem que dar uma constante. Ou seja, nesse caso aqui, o termo A2 dividido por A1, que é 1 dividido por 3, tem que ser igual ao terceiro termo dividido pelo antecessor, 1 terço dividido por 1, que tem que ser igual ao
1 nono dividido pelo antecessor, 1/3. Vamos fazer essa conta aqui para ver se bate? 1/3 já é o meu valor que deu aqui. 1/3 dividido por 1, 1/3. Opa, por enquanto parece uma PG. Vamos para esse caso aqui, vamos separar ele aqui, 1 nono vezes o inverso da segunda. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, regra da divisão de frações. Nesse caso aqui eu tenho 3 em cima, 9 embaixo, simplificando, dividindo todo mundo por 3, 1/3. Opa, também deu 1/3. Então, eu sim é uma progressão geométrica. Ok? A progressão geométrica, ela também pode ser classificada de diversas maneiras, mais até do que na progressão aritmética. Então vamos lá. Classificação das progressões geométricas. Primeiro, ela pode ser crescentes, quando cada termo é maior que o seu anterior. Nesse caso, temos dois casos. Primeiro, quando o primeiro termo é maior que 0 e a razão menor que 1. Exemplo: 2, 4, 8, 16, 32. Perdão, aqui vamos retificar. Nesse caso, a gente está tratando do primeiro termo. O primeiro eu vou te dizer que é Q maior que 1, já que o exemplo que eu coloquei é um Q maior que 1. Nesse caso aqui, o meu Q é igual a 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 2, e assim por diante. A minha razão é 2. Então, essa é uma progressão geométrica crescente. E no segundo caso, quando A1, o primeiro termo, é menor que 0 e o valor da razão da PG está entre 0 e 1. Vamos ver um exemplo também? É mais fácil sempre através dos exemplos. Exemplo: nesse caso aqui, qual é o valor de Q? Menos 2 dividido por menos 4 dá... Repetindo, menos 2 dividido por menos 4, simplifico 2 com 4, 1 meio, o sinal de menos com menos dá mais, então positivo em 1 meio. Vamos continuar para ver se está batendo. Menos 1 dividido por menos 2 é 1 meio com sinal positivo. Então, o meu Q, ele é 1 meio, ou seja, 0,5, está entre 0 e 1, e o primeiro termo é menor que 0. Isso acontece que a minha PA ela é crescente. Repare, menos 4, menos 2, menos 1 e assim por diante. Está aumentando sempre. Repare que, caso o meu valor, o meu A1, seja maior do que 0 e o meu Q esteja entre 0 e 1, não vai acontecer uma PA crescente. Só exemplificando para vocês verem aqui. Com A1 maior que 0, vamos fazer um exemplo. Maior que 0, vamos começar com 1. Tá? Com 1 não, com 4. 4, já que o meu Q está entre 0 e 1, vamos usar o Q meio. 4 vezes meio, 2. Vezes meio, 1. Vezes meio, meio. E assim por diante. Ou seja, quando A1 é maior do que 0, isso se torna uma PA decrescente. Próximo caso que a gente vai ver. Vou apagar aqui para não deixar esse rabisco aqui, já que a gente vai fazer a PA decrescente. Próximo caso, a classificação
cada termo é menor que o anterior. Novamente eu tenho dois casos. Primeiro caso. Quando A1 é maior que zero e o Q é entre 0 e 1. É o exemplo que eu acabei de fazer anteriormente. Tá? Vou repeti-lo aqui, já que eu tinha usado ele como exemplo. Eu comecei com 4, não foi isso? Depois 2, depois 1, meio e assim por diante. Nesse caso aqui o meu Q também é meio. E esse Q aqui está entre 0 e 1. 4 vezes meio, 2, vezes meio, 1, vezes meio, meio e assim por diante. Continuando aqui, o segundo caso. Quando A1 menor que 0 e Q maior que 1. Mais uma vez, a gente vai ver uma PA decrescente. Por exemplo, menos 3, menos 6, menos 12 e assim por diante. Qual é o valor da razão aqui? O que é? Menos 6 dividido por menos 3 dá 2. 12, menos 12 dividido por menos 6 também dá 2. E assim por diante, a minha PG tem um Q é igual a 2. Então, repara, o meu Q é maior do que 1 e o meu A1 começa negativo. Esses são os dois casos, crescente e decrescente. Porém, temos outros casos, diferentemente da PA. Temos o caso das PGs constantes. Todos os termos são iguais entre si. Muito fácil esse exemplo, né? Vou fazer um exemplo aqui. 7, 7, 7, 7, 7. Nesse caso aqui, meu Q é igual a 1. Então, se o Q for igual a 1, sempre eu vou ter uma PG constante. E por último, as PGs oscilantes. Cada termo, a partir do segundo termo, tem um sinal contrário ao do termo anterior. Por exemplo, dois menos 6, 18, menos 54, e assim por diante. Nesse caso aqui, eu tenho um Q igual a menos 6 dividido por 2, menos 3. Vamos conferir? 18 dividido por menos 6, menos 3. Então, o meu Q aqui é menos 3. Outro exemplo, nesse caso aqui, eu dei um exemplo começando o primeiro termo com sinal positivo. Claro, não muda nada se eu começar um outro exemplo com sinal negativo. Por exemplo, aqui menos 6, 12, menos 24, 48 e assim por diante. Nesse caso aqui, o que é 12 dividido por 6, menos 2. Menos 24 dividido por 12, também menos 2. Então, tá aqui. Repare que isso vai acontecer quando essa PG oscilante vai acontecer quando eu tiver uma razão da PG negativa. Tá ok? Agora a gente pode ir para a fórmula geral do termo de uma PG.
Vamos considerar a progressão genérica que eu apresentei lá no começo. A1, A2, A3 e assim por diante. Eu vou explicitar aqui o penúltimo termo, AN-1, e o último termo, AN. O primeiro termo, nada posso dizer dele, eu deixo ele explícito aqui. O segundo termo a gente já viu que é o termo anterior multiplicado pela razão da PG. Então o A2 ele é escrito como A1 vezes Q. E o termo 3 ele pode ser escrito como o termo anterior a ele, que é o A2, multiplicado por Q. E assim por diante. Tá? Sendo que daqui, assim como eu fiz lá na PA, eu vou abrir isso aqui. O termo A2 ele pode ser escrito como A1 vezes Q, correto? Aqui em cima. Então eu vou abrir A1 vezes Q, que é o meu termo A2, vezes Q. Isso aqui me dá aqui o A3, que é de quem eu estou tratando aqui, vai ser A1 vezes Q ao quadrado, correto? Se eu fizer para o A4, a mesma coisa, é o termo anterior multiplicado por Q. Abrindo tudo isso, lá no final eu vou chegar com o A4 vai ser igual ao termo A1 vezes Q elevado a 3. Se eu continuar, o que vai acontecer? Lá no final eu vou ter AN, o termo geral, qualquer um termo que eu escolher, vai ser sempre o primeiro termo, repara, multiplicado pela razão da PG elevado a um valor. Esse valor é sempre um valor a menos do que um número a menos em relação à sequência do meu termo. Então eu tenho que AN vai ser A1 vezes Q elevado a N menos 1. Esse aqui fica sendo o meu termo geral da PG. Então, se eu quero encontrar qualquer termo, eu preciso saber o primeiro termo, saber a razão e saber a sequência, o número desse termo que eu quero saber. Vamos fazer um exemplo? Em uma PG de 4 termos, os termos extremos são 2 e o 54. Calcular a razão. Temos aqui então que é dado que n é igual a 4. Eu sei o primeiro termo, que é 2, e eu sei o último termo, que por acaso o último termo é A4, já que eu só tenho 4 termos. Então o último termo, 54. A pergunta é: qual é a razão? Aplicando a fórmula geral, a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Substituindo direto aqui, eu tenho que a n, que é o meu A4, né? A4 é igual a A1 vezes q elevado a 4 menos 1. Nesse caso, A4 54 é igual a 2 vezes Q elevado a 3. Q elevado a 3 é igual a 27. Q é igual a 3. Vamos fazer um outro exemplo?
o segundo termo de uma PG é 2 e o quinto termo 54. Escrever a PG. Então nós temos o segundo termo 2, o quinto termo 54. Para escrever a PG, a gente tem que conhecer o primeiro termo, correto? E tem que saber a razão. Por que temos que saber isso? Porque para eu escrever a PG, eu preciso saber o primeiro e a razão. Então vamos lá, o que foi dado para a gente? O A2 e o A5. Eu sei que o A2 ele pode ser escrito como A1 vezes Q. E o A5 pode ser escrito para mim como A1 vezes Q elevado a N menos 1. 5 menos 1, 4. Daqui eu tenho A2 é igual a 2. 2 é igual a A1 vezes Q. Não sei o Q e não sei o A1. Na segunda eu tenho A5, que ele deu 54, é igual a A1 vezes Q elevado a 4. Se eu chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2, dividindo 1 por 2, eu tenho que 2 dividido por 54, de um lado da igualdade, é igual a A1 vezes Q, dividido por A1 vezes Q elevado a 4. Isso aqui me dá, simplificando, dividindo tudo por 2 em cima e embaixo, eu tenho 1 em cima, 27 embaixo. E aqui eu tenho A1 vai embora com A1, eu tenho 1 aqui do Q, cortei, ficou igual a 1 sobre Q ao cubo. Isso aqui me dá aqui, passando para o outro lado, Q ao cubo e o 27 para cima, eu tenho que Q ao cubo é igual a 27. Daqui eu tiro que Q é igual a 3. Substituindo Q por 3 em uma das equações, vou pegar a primeira equação, 2 é igual a A1 vezes Q. Daqui eu tenho que 2 é igual a A1 vezes 3. A1 é igual a, passo 3 para o outro lado, 2/3. Então eu tenho agora as duas incógnitas que eu tinha no começo, que eu precisava saber para poder escrever a minha PG. Nesse caso eu posso escrever a PG, claro que eu não vou escrever todos os números, porque ele não disse qual é o último termo e nem onde termina. Então eu tenho o primeiro termo, então a minha PG é primeiro termo, 2/3. O segundo termo é 2/3 multiplicado por 3, então 2/3 vezes 3 eu vou simplificar em cima e embaixo, vou ficar com 2. O terceiro termo vai ser o 2 vezes o Q, 6, e assim por diante. O quarto termo, 6 vezes 3, 18, e assim vai. Só para complementar aqui, como ele disse que o quinto termo é 54, eu posso chegar pelo menos até ele, já que a informação que é dada é que o quinto termo é 54, e realmente confirmo aqui. E assim vai. Ok? Vamos para a próxima. Vamos então para as propriedades das progressões geométricas. São muito importantes essas propriedades, assim como na PA, porque a partir dela conseguimos desenvolver vários problemas sem a necessidade de abrir aplicando diretamente ou aplicando a fórmula geral.
Primeira propriedade. Então, cada termo de uma PG, excluindo os extremos, é a média geométrica entre seu termo anterior e o posterior. Essa é a primeira propriedade da minha PG. Só para poder deixar claro o que é uma média geométrica. Vamos considerar três termos, A, B, C. Eu digo que B é a média geométrica entre A e C. Então, a média geométrica é dada dessa maneira, ok? Então, se eu tenho três números numa progressão geométrica, eu digo que cada termo, excluindo os extremos, tá? Então, esse termo aqui, nesse caso, já que eu tenho que excluir os extremos, aqui eu só tenho três termos, o único que serve é o B. Esse termo, ele é a média geométrica, que é dada dessa maneira, entre o termo anterior e o termo posterior. Exemplo... Vamos pegar a seguinte PG: 2, 6, 18 e 54. Eu posso dizer que o termo 6, ele é a média geométrica entre o anterior, 2, e o posterior. Também posso dizer que 18 é a média geométrica entre 6 e 54. Só fazer a conta que a gente vai ver que esses dois se equivalem, ok? Vamos para a segunda propriedade. Então, a segunda propriedade, o produto dos termos equidistante dos extremos de uma PG é igual ao produto desses extremos. O que isso quer dizer? Vamos pegar aqui a seguinte PG. 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Temos que o produto entre os termos equidistantes. Então, esse termo aqui, o primeiro termo vezes o último termo, ele tem que ser igual ao produto do segundo termo com o penúltimo termo e assim por diante. Do terceiro termo com o quinto termo nesse caso. Vamos ver se isso bate? Vamos lá. 2 vezes 128 tem que ser igual a 4 vezes 64. E assim por diante, que também tem que ser igual a 8 vezes 32. Que nesse caso aqui é 256. Próximo. Soma dos termos de uma PG finita. A soma dos termos de uma PG finita, que eu vou chamar de Sn, ela é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Eu não vou abrir as contas aqui para mostrar como eu chego nesse termo, mas se alguém tiver alguma dúvida, só deixar o comentário aqui embaixo que eu posso passar o PDF para quem quiser abrindo essas contas, tá? Para a gente não perder muito tempo na nossa aula de hoje.
eu só estou colocando a fórmula, diferentemente de como eu fiz na de PA. Na de PA eu abri toda a conta porque eu tinha mais tempo sobrando na aula de PA. Eu posso escrever essa fórmula também de uma outra maneira, que não é muito usual, mas que também ajuda bastante, que seria AN vezes Q menos A1 dividido por Q menos 1. Mas essa é a principal delas. Ok? Tem um detalhe muito importante aqui, é que para que isso seja válido, Q tem que ser diferente de 0 e Q tem que ser diferente de 1. Isso é muito importante, até porque se Q fosse igual a 1, não ia satisfazer a minha expressão aqui, esse meu quociente. Tá ok? Vamos ver isso aqui através de um exemplo? Em uma PG, o quarto termo é o 135 e o sétimo termo é o 3.645. Ele pede calcular a soma dos 8 primeiros termos dessa PG. Vamos lá. O que é dado? A4, o quarto termo, é 135. E o A7, que é o sétimo termo, é 3.645. Ele quer a soma, o S, a minha soma dos 8 primeiros termos. O que eu posso fazer? Vamos com as informações que eu tenho. A4, eu tenho A4, que por acaso é igual a A1 vezes Q elevado a 3, a gente já viu. E eu tenho A7, que é igual a A1 vezes Q elevado a 6. Do que eu preciso? Sn é igual a... Eu preciso de A1, preciso saber o primeiro termo. Eu preciso saber o valor de Q. O N eu tenho, que é o oitavo. Então, eu vou abrir desse jeito, assim como eu fiz nos outros exercícios. Isso aqui eu tenho que A4, 135 é igual a A1 vezes Q3. E aqui eu tenho que 3.645 é igual a 1 vezes Q elevado a 6. Mais uma vez, eu vou fazer o que eu fiz anteriormente. Vou dividir essa por essa. E eu vou ter... Perdão, vamos fazer o contrário. Vamos dividir essa por essa. Eu vou ter 3.645 dividido por 135, que é igual a 1 vezes Q elevado a 6, dividido por A1 vezes Q elevado a 3. Isso vai embora. Aqui eu fico com 3. Simplificando aqui, eu tenho 27. Mais uma vez eu caí na mesma continha. Achei o meu Q. Substituindo na primeira equação, eu tenho que (135) é igual a 1 vezes Q elevado a 3. Isso aqui me dá A1 igual a 5. Então, eu tenho aqui finalizado. Agora eu posso calcular a minha soma de N, que no caso é a soma dos 8 primeiros dígitos, dos 8 primeiros termos da sequência. Vai ser igual ao primeiro termo, né? Vendo daqui.
primeiro termo, então vamos lá, primeiro termo, 5 vezes Q é igual a 3, elevado a N, 8, menos 1, dividido por 8 menos 1. Resolvendo essa expressão toda aqui, a soma dos 8 primeiros dígitos dá 16.400. Vamos para o próximo passo, que é soma dos termos de uma PG infinita. Esse caso de PG infinita só vai acontecer no caso de quando eu tenho uma PG crescente infinita, não tem como eu determinar a soma, certo? A soma dos termos. Na verdade, eu tenho como determinar. Por exemplo, se eu tiver uma PG 2, 6, 18, 54, infinita, a soma dos termos dessa PG vai ser infinito. Porque eu vou tender a infinito, nunca vou ter o último número, o próximo termo sempre é maior que esse e aumenta sempre com um fator multiplicativo. É claro que a soma nesse caso seria infinito. A questão aqui é estudarmos a soma dos termos de uma PG infinita quando Q está entre menos 1 e 1. Ou seja, dois casos dos que a gente viu anteriormente. Qual é? O caso entre 0 e 1, que é o caso de uma PG decrescente, e o caso entre menos 1 e 0, que é uma PG oscilante. Para isso, a fórmula geral para a soma dos termos de uma PG fica primeiro termo dividido por 1 menos Q. Simples assim. Também não vou abrir aqui a maneira de chegar nessa fórmula, mas fica à disposição de quem tiver curiosidade. Só pedir aqui no comentário que eu vou disponibilizar num PDF à parte. Vamos para o exemplo? Exemplo. Calcular a geratriz da dízima 0,232323 e assim por diante. O que eu posso dizer? A dízima 0,232323 e assim por diante, ela pode ser escrita de que maneira? Ela pode ser escrita como 0,23 mais, se eu peguei esse 23, eu vou ter esses demais sobrando, 0,0023 mais 0,000023 mais, e assim por diante, correto? Somando tudo isso, eu vou sempre acrescentando nessa sequência, eu vou ter a minha dízima periódica. Daqui eu chego que o que eu fiz nada mais é do que 23 dividido por 100. Mais, aqui eu tenho um 23 dividido por 10.000. Mais, aqui eu tenho um 23 dividido por 1 milhão. E assim vai. Repare que a expressão que a gente está chegando aqui nada mais é do que a soma dos termos de uma PG infinita e decrescente. Consegue ver isso? Imagina, esse cara aqui é o meu primeiro termo, A1. O meu Q é a relação entre um termo e outro. Repara que, nesse caso aqui, o meu Q é 1 sobre 100. Por quê?
O meu primeiro termo é 0,023. O segundo termo é o 0,023 vezes o valor de Q, a minha razão. Então, vira 0,0023. O terceiro termo é o termo multiplicado novamente por Q, que é 0,000023, e assim por diante. O próximo termo vai ser esse termo multiplicado por Q. Repara, eu achei Q dividindo um termo pelo outro. Se eu faço isso para 2, 3, 4, eu percebi que esse Q é constante. Então, isso aqui é uma dízima, isso aqui é uma progressão geométrica. Como eu estou somando todos os termos, eu tenho a soma de uma soma dos termos de uma PG decrescente. Correto? O que eu posso fazer aqui? Então, eu vou aplicar a minha fórmula isso aqui me dá S é igual a A1, que é 23 sobre 100, dividido por 1 menos Q, que é 1 sobre 100. Isso me dá que S é igual a 23 dividido por 100, dividido por MMC aqui direto, 100 vezes 1, 100, menos 1, 99, 100. 99 sobre 100. Isso aqui me dá que a minha soma é igual a 23,99. Repara que eu cheguei na minha geratriz da dízima. Todo mundo que já viu dízima sabe que para eu gerar uma dízima, eu pego os números que se repetem, tantos quanto forem esses números, eu faço ele dividido por quantos 9 forem os que se repetem. Isso você já sabia. Eu simplesmente usei a soma dos termos de uma PG para mostrar que é assim que eu chego na minha geratriz. Então, quem assistiu agora já sabe como que se chega nessa formulazinha para calcular a geratriz de uma dízima, através da soma dos termos de uma PG decrescente. Pessoal, é isso por enquanto. Vamos nos inscrever no canal para poder receber atualizações de novas aulas que forem postadas. Lembrando que o PDF das anotações de aula estarão disponíveis no link aqui abaixo. Um abraço e até a próxima!